Fala galera, nessa aula eu vou ensinar você a integrar o Python com o Excel. Como que a gente faz para fazer o Python mexer numa planilha Excel, ler uma planilha Excel e toda essa parte dessa integração? Vamos lá. Existem duas grandes formas de vocês fazerem isso. Vocês podem usar o Pandas ou o OpenPyXL. Lira, mas eu conheço a forma xabalabalaba. Beleza. Existem outras? Existem. Como tudo na programação, principalmente no Python, que tem centenas de milhares de pessoas programando ao redor do mundo, existe mais de uma forma de você fazer uma mesma coisa. Mas essas duas que eu vou te apresentar aqui são as formas mais utilizadas e são as que eu acredito que você mais vai usar no seu dia a dia, beleza? E eu até acho bem difícil você ter algum desafio que você não consiga resolver com essas duas formas aqui. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que cada uma delas é importante, quando que a gente vai querer usar cada uma delas e segundo a gente vai fazer um exemplo prático em cada uma delas, tanto no Pandas quanto no OpenPyXL, beleza? Bom, antes de eu entrar efetivamente aqui nas linhas de programação, o que você está esquecendo de fazer? O que você está esquecendo? Sim, dá like no vídeo, vem aqui embaixo, dá um likezinho no vídeo e se esse aqui é seu primeiro vídeo no canal, se inscreve no canal. Se ele não é o seu primeiro vídeo no canal e você não está inscrito, você está errado, amigão. Porque você já está vendo o seu segundo vídeo, terceiro vídeo, 10º vídeo e não se inscreveu, então deixa aí, se inscreve. Hein? Bora partir pro conteúdo. Bom, seguinte, quando que a gente usa o Pandas, quando que a gente usa o OpenPyXL? O Pandas, eu até coloquei aqui um resuminho dos tópicos aqui e esse arquivo aqui vocês podem baixar, tanto esse arquivo quanto a base de dados que eu vou usar como exemplo, vocês podem baixar aqui embaixo, eu deixei no link da descrição para vocês, beleza? Entra ali, baixa, até porque para fazer o mesmo exemplo que eu vou fazer aqui, vocês têm que ter a mesma base de dados, então entra ali e baixa. E aí, quando que a gente usa o Pandas? Nos tópicos aqui foi exatamente o que eu listei. Primeiro, o Pandas é a biblioteca mais usada no Python quando a gente está falando de análise de dados. E quando a gente está falando de análise de dados, invariavelmente você vai ter alguma integração com o Excel. E sim, o Pandas tem integração com o Excel e eu vou mostrar para você como que ela funciona. Beleza? Só que, essencialmente, o Pandas ele trata o Excel como se ele fosse uma base de dados. Então, ele não está preocupado se o Excel tem fórmula, ele não está preocupado se o Excel tem gráfico, ele não está preocupado... Ele só olha o Excel como uma base de dados. Ele pode ter várias abas, quantas abas for, não tem problema nenhum, mas o Excel, para ele, é uma grande tabela, uma grande base de dados. É isso, beleza? Agora, o bom do Pandas é que você consegue manipular as informações ali dentro do jeito que você quiser, com uma flexibilidade enorme. E esse é o grande motivo do Pandas ser muito mais usado, porque para análise de dados e para você conseguir trabalhar dentro do Python, com todas as ferramentas que o Python disponibiliza para você, você simplesmente olhar o Excel, puxar as informações dali, trazer para o Python e trabalhar dentro do Python como você quiser. E caso você queira, no final, você gera um novo arquivo em Excel, pô, isso é uma beleza para quem domina bem o Python. Então, sim, o Pandas vai ser o mais usado, vai ser o que vocês mais vão ver aqui no canal, vai ser o que vocês mais vão ver sendo usado ao longo da internet inteira e tudo mais. Então, se você tivesse que escolher um assim para aprender, vai de Pandas, não tem a mínima dúvida, beleza? Agora, qual é o problema do Pandas? O problema é que como ele olha o Excel como uma base de dados e ele não está interessado em fórmula, em gráfico, em nada disso, por padrão, ele vai ignorar essas informações e não só ignorar, mas se você, por exemplo, lê um arquivo, edita ele e salva o arquivo com o mesmo nome, né, meio que substituindo o arquivo original, você vai perder, por exemplo, um gráfico. Então, na aula de hoje, o exemplo que a gente vai fazer junto, a gente vai ter essa base de dados aqui. O que o Pandas faz? Ele lê essa base de dados, trata o que a gente quiser e se a gente salvar com o mesmo nome do arquivo, produto XLSX, ele vai simplesmente salvar essa tabela daqui e sumir com esse gráfico, porque ele não leu o gráfico. Beleza? Agora, o OpenPyXL, que é a nossa outra biblioteca, ele trata a planilha como sendo uma planilha mesmo com várias informações. E ele essencialmente edita a planilha como se ele fosse um VBA, sabe? Então você faz a referência às células do Excel da mesma forma que a gente faz lá no VBA, ou pelo menos de uma forma muito parecida. O pessoal que domina VBA vai pegar a referência muito rápido. Ele é menos eficiente do que o Pandas, porque você tem que fazer coisas de forma mais pontual. Até porque, no geral, se você for ver o VBA, é menos eficiente do que o Pandas. O Pandas é uma biblioteca muito eficiente para trabalhar com muitas informações. Só que a vantagem do OpenPyXL é que ele mantém a estrutura original do arquivo. E aí, como ele mantém a estrutura original do arquivo, mantém, por exemplo, as fórmulas, mantém, por exemplo, os gráficos normalmente, quando você quiser preservar a estrutura do arquivo e só editar uma célula específica, pô, só quero entrar naquele arquivo e editar o valor que está naquela célula, aí você usa o OpenPyXL. Agora, se você quer fazer uma análise, quer trabalhar com uma base de dados grande e tudo mais,
vai de pandas e manda bala, beleza? Por que eu digo que ele não necessariamente preserva tudo? Porque se você olhar a biblioteca do OpenPyXL, eles falam, olha, quando você executar, pode ser que o gráfico não apareça de novo, pode ser que o gráfico não fique salvo quando você substituir o arquivo, pode ser que ele perca, sei lá, uma imagem que você colocou, coisas do tipo. Fórmulas ele mantém numa boa, mas imagens e gráficos, vocês vão ver que no nosso exemplo aqui, ele vai até manter esse gráfico daqui. Então, para esse nosso exemplo, ele vai editar só uma célula mesmo, que é a célula que a gente quer, e acabou. Beleza? Mas pode ser que quando você vai executar em um outro exemplo, numa outra planilha, com outros gráficos, com uma série de outros elementos que você colocou ali no Excel, ele perca algum desses elementos. Então é sempre bom você testar antes para ver como é que ele está enxergando o arquivo que você está trabalhando. Beleza? Bom, vamos fazer o nosso desafio para a gente ver esses dois caras na prática. Nosso desafio é o seguinte, bem simples, tá? A gente tem aqui uma tabela com vários produtos e serviços. Então tem aqui, ó, produto, serviço, produto, serviço, produto, serviço, tá vendo? E aí, digamos que aqui você tinha um imposto, que é um imposto que basicamente você tinha lá o produto de R$1.000, só que com o imposto ele sai R$1.100. Você tinha um serviço de R$4.500 e com o imposto ele sai R$5.850. Então, para produtos, o multiplicador de imposto, eu coloquei esse multiplicador de imposto só para ser simples, mas essencialmente é um imposto cobrado sobre esse produto. Ele aumenta em 10% o valor do produto, então eu pego o valor, multiplico por 1,1 e vai dar esse valor aqui. É só você olhar a fórmula que está escrita aqui dentro, ó, esse cara vezes esse cara daqui, beleza? Basicamente é isso. E para o serviço é 1,3. Então, o produto tem 10% de imposto e o serviço tem 30% de imposto. Então, o multiplicador dele é 1,1 e outro 1,3. E aí, digamos que entrou uma nova lei em vigor e o novo multiplicador de imposto para os serviços, só para os serviços, é 1,5. Então, agora o serviço tem 50% de imposto. Então, o que a gente quer fazer? Eu quero criar um código que consiga chegar nessa tabela aqui e fazer isso aqui, ó. Mudar isso aqui para 5. Mudar esse cara daqui para 5 e esses dois caras aqui para 5, beleza? Só que isso de forma dinâmica, porque aqui a tabela é pequena, mas imagina que essa tabela fosse gigantesca. Como que a gente ia fazer isso? Bom, vamos vir fazendo isso com Pandas e com OpenPyXL. Primeiro para o Pandas. Ambas as bibliotecas você tem que importar. Então, biblioteca nada mais é do que isso, um código que alguém construiu alguma vez na vida e disponibilizou para você usar dentro dos seus códigos gratuitamente, é só pegar e usar mesmo, tá? Então tá lá, ó, import pandas SPD, para a gente importar o Pandas. E esse SPD é um apelido que eu estou dando para o Pandas, tá? Eu estou fazendo isso porque a maioria dos programadores em Python que usam Pandas dão esse apelido. Então é bom que você já vai se acostumando com a forma com que você vai encontrar os códigos aí disponíveis na internet. E aí eu vou ler aquela nossa tabela de produtos, que eu vou chamar ela de tabela, por exemplo. Eu vou ler ela usando o Pandas. Como? Com o método pd.read Excel. E aqui dentro do parênteses você passa o nome do arquivo. Como é um texto, você passa ele entre aspas. Mas ó, qual é o nome do arquivo? O nome do arquivo é só olhar aqui, ó. É produtos XLSX, beleza? Esse aqui é o arquivo que a gente quer. Então, eu vou escrever aqui, ó, produtos.xlsx. Beleza? Agora, cuidados para isso aqui funcionar. Primeiro, esse código que você está construindo tem que estar na mesma pasta do arquivo, porque senão aqui você ia ter que passar C, usuários, ia ter que passar o caminho, o local do arquivo, o local do computador onde está aquele arquivo. Não é o nosso caso. Então, garante que o arquivo em Excel está na mesma pasta do seu código em Python. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu estou usando o Jupyter aqui. O Jupyter já vem com Pandas instalado e tudo mais. Então, você não vai precisar instalar nada porque você já está usando o Jupyter. Agora, se você estiver usando um outro, estou usando o PyCharm, estou usando o VS Code, estou usando outra ferramenta, você teria que instalar. Então, por exemplo, no Jupyter, para instalar, a gente abre o prompt do Anaconda e aqui dentro do prompt a gente roda aquele comando pip install pandas, para instalar o Pandas, e pip install OpenPyXL, para instalar o OpenPyXL, beleza? Se você fizer isso, provavelmente ele já vai funcionar. Mas de qualquer forma, eu recomendo que você use o Jupyter. Por quê? Porque para trabalhar com bases de dados, análise de dados, tal, Pandas no geral, a gente vai acabar usando o Jupyter, porque é a melhor ferramenta para isso mesmo, tá? Então, tá lá. Peguei minha tabela. Vamos visualizar como que tá essa nossa tabela aqui, ó. Tabela. Pronto, dei um display nela. O display nada mais é do que um print, ou seja, ele vai exibir aquela informação, só que de uma forma estilizada, meio editada, tá vendo? Com negrito e tudo mais. Beleza. Feito isso daqui, a gente tem a nossa tabela. O que eu quero fazer? Eu quero identificar quem aqui está escrito serviço e modificar o item. Beleza? Modificar
o valor da coluna multiplicador imposto. Só que no Python, no Pandas, a gente vai ter que fazer isso de duas formas. A gente vai ter que atualizar o multiplicador, e a gente vai ter que fazer a conta do preço base reais. Por quê? Porque lembra que ele olha isso aqui como uma base de dados? Se ele está olhando isso aqui como uma base de dados, para ele isso aqui são só números. Ele não está puxando aquela fórmula que vem do Excel aqui dentro. Como ele não está puxando aquela fórmula, a gente vai ter que atualizar esses valores para 1.5. Depois que atualizar esses valores para 1.5, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer preço original vezes o multiplicador, vai ser o valor do preço base reais. Então a gente vai refazer essa conta aqui, beleza? Aí você vai falar, pô, Lira, horrível, tem que refazer a conta, meu Deus, Pandas é muito ruim e tal. Cara, não, o Pandas não é muito ruim, até porque você vai ver que fazer essa conta é muito simples. E, como eu falei, o Pandas ele olha como uma base de dados. Normalmente quando você está lendo uma base de dados, você não está interessado se na base de dados tem alguma fórmula ali dentro. Você quer aqueles valores e dentro da sua análise de dados, dentro aqui do seu Pandas, você vai tratar ele do jeito que você quiser, fazer as contas que você quiser fazer. Tem flexibilidade total. Então vamos lá. Primeiro, atualizar o multiplicador. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro localizar as células que a gente tem que modificar. Então a gente vai usar um método que é aqui, ó, o tabela, que é esse nome que a gente deu aqui para tabela, tá vendo? Tabela.loc, de localizar. E aí entre colchete você passa para ele qual linha e qual coluna você quer. E aí repara o seguinte, qual linha e qual coluna eu quero? Eu quero essa linha, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Qual o valor que a gente vai querer colocar nesse cara? Nesses caras? Ah, o valor de 1.5. Então, beleza. Então, já passei aqui, ó. Lembrando, no Python é 1.5 porque ele está lendo esse cara como um número. E nos números, em Python, o divisor de casa decimal é ponto, por padrão, tá? Então, 1.5. Agora, você tem que falar quais são as linhas e quais são as colunas que você quer editar. Qual é a coluna que a gente quer editar? Multiplicador imposto. Então, eu vou vir aqui, ó. Multiplicador imposto. Beleza? Quais são as linhas que a gente quer editar? Bom, você poderia chegar aqui e botar a linha 1. Que aí ele vai pegar só a linha 1 no multiplicador imposto e vai modificar esse cara. Depois o mesmo código com a linha 3. Depois o mesmo código com a linha 5. Depois o mesmo código com a linha 6. Só que eu quero fazer isso de uma forma inteligente. Ou seja, eu quero pegar todas as linhas, presta atenção, todas as linhas em quê? Em que o tipo for serviço, tá vendo? Em que a coluna de tipo for serviço. Como que você escreve isso daqui? Onde a coluna de tipo é igual a serviço. Escreve assim, ó, tabela, entre colchetes, a coluna tipo, igual no Python, para comparar, são dois sinais de igual, serviço. Então, repara o seguinte, eu estou localizando os caras que estão nessas linhas e nessas colunas. Qual coluna? Multiplicador imposto. Qual linha? O que está escrito aqui? Qual linha? As linhas onde a coluna tipo da tabela for serviço. E aí está modificando para 1.5. Tá vendo como ele é muito prático? Como o Pandas é muito eficiente? Com uma linha de código, e essa linha vai ser executada em uma velocidade muito rápida, ele consegue modificar toda a sua base de dados em todo mundo onde é igual a serviço. Você não teve que fazer loop, você não teve que fazer condição, você não teve que fazer nada. Só escrever uma linha de código falando assim, ó, localiza essas linhas nessa coluna e modifica o valor para 1.5. Pronto, ele modificou. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar o preço, eu quero atualizar meu preço base reais. Quem é meu preço base reais? É o preço base original vezes o multiplicador imposto. Então, fazer assim, ó, tabela, coluna de preço base reais, tá vendo? A gente sempre seleciona uma coluna assim, ó, tabela entre colchetes, o nome da coluna. Tabela entre colchetes, o nome da coluna. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a coluna multiplicador imposto vezes a coluna preço base original. Então, tabela multiplicador imposto vezes o tabela preço base original. Pronto. Com isso daqui, a gente já conseguiu modificar nossa tabela, atualizar o preço base reais. Agora, eu vou salvar esse arquivo. Vamos salvar esse arquivo num arquivo em Excel? É só fazer assim, ó, tabela, que é o nome sempre todo o nome da variável que a gente criou, tá vendo? Tabela, ponto to Excel, ou seja, eu quero mandar ela para um arquivo em Excel, e aqui eu vou passar o nome do arquivo. Se você botar produtos XLSX, ele vai substituir aquele arquivo original que ele leu. Ele leu o arquivo produtos XLSX e ele vai substituir. Mas eu vou botar, por exemplo, produtos pandas. Só para ele ter um outro nome, tá vendo? Produtos pandas. E eu vou até garantir, ó, que na nossa pasta aqui, ó, não tem nenhum outro arquivo. Tem só o arquivo produtos, tá vendo? Produtos e o Python Excel, tá vendo? Só tem esses dois caras aqui. E eu vou até garantir aqui, ó,
Dentro da minha pasta só tem o arquivo Excel, produtos, tá vendo? E o código que a gente está construindo. Esses outros arquivos aqui são outras coisas, mas de Excel a gente só tem um arquivo, que é o produtos. Então agora ele vai criar esse produtos pandas, ó. Peguei, rodei, pá, executei. Olha lá, surgiu o arquivo produtos pandas. Se eu abrir aqui agora para vocês o produtos pandas, olha lá quem é esse cara. Ele é a nossa base de dados com o multiplicador de imposto atualizado. Tá vendo que apesar de lá no Python a gente botar 1.5, o Excel entende que esse ponto era para ser a divisão de casa decimal e botar 1,5 e calcula corretamente o nosso preço base reais. Então tá tudo certo aqui agora. A única coisa que tem aqui é que ele também me dá a coluna de índice, tá vendo? Por padrão, o Pandas coloca no Excel a coluna de índice também. Se você não quiser, é só você lá no seu código, ó, vou fechar esse arquivo aqui. Não vou salvar não, vou fechar ele e vou deletar ele, ó. Deletei. Se você não quiser, é só você aqui chegar e passar assim, ó, index vai ser igual a falso. Então, o índice, esse índice que está aqui, não coloca ele para mim, não. Aí, se você pegar e rodar isso daqui, ó, pum, olha lá qual vai ser o resultado agora. Criou o arquivo Excel e agora o arquivo Excel sem a coluna de índice, só com as minhas colunas originais. Beleza? Eu não precisava nem ter deletado o arquivo, porque como eu coloco aqui o nome preço, o produtos pandas, ele já substitui, se existe aquele arquivo na pasta, ele já substitui automaticamente. Se não existe, ele cria aquele arquivo. Beleza? Então essa é a forma da gente resolver esse desafio com pandas. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é a gente importar. Então, import OpenPyXL. E aí você pode importar só assim. Mas, na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte. No caso do OpenPyXL, você pode importar a biblioteca inteira, que é isso aqui que a gente está fazendo. Ou você pode importar só um pedaço dela. Por quê? Porque a biblioteca OpenPyXL ela tem várias e várias ferramentas. No caso, a única ferramenta que a gente quer é a ferramenta de Workbook. Que quem já programou em VBA já vai começar a fazer as referências. Porque no VBA, um arquivo em Excel é chamado de Workbook. No OpenPyXL, um arquivo em Excel é chamado também de Workbook. Então, vou fazer assim, ó, from OpenPyXL, import Workbook. Beleza? Na verdade, Workbook com um W maiúsculo. Tá? Só que repara o seguinte, se eu importar esse cara daqui, eu consigo criar uma planilha. Mas eu quero carregar uma planilha que já existe. Tá vendo? Começo a ter já as diferenças entre o Pandas e o OpenPyXL. No OpenPyXL, todas essas coisas são separadas. No Pandas, a gente importou só o Pandas e foi usando tudo. Então, eu quero importar aqui um método para carregar uma planilha que já exista. Que é esse método aqui, ó, load workbook. Tá vendo? Então, você pode importar o workbook ou não. Eu vou deixar ele aqui. E vou importar também o load workbook. Tá vendo? E aí agora eu consigo criar minha tabela. No caso aqui em cima eu chamei de tabela, aqui embaixo eu vou chamar de planilha só para ser outro nome. Então quem vai ser o meu arquivo produtos? A minha planilha. Quem vai ser? Vai ser o load workbook e entre parênteses o nome do arquivo. Lembrando, mesmo procedimento. Aqui eu só vou poder passar direto o nome do arquivo, produtos XLSX, porque está na mesma pasta do meu código. Caso contrário, você teria que passar o caminho inteiro. E aí repara o seguinte, no Pandas eu nem falei qual aba eu queria selecionar, porque por padrão ele já pega essa aba daqui. No OpenPyXL eu tenho que dizer, eu quero pegar a minha aba ativa. Quem é a minha aba ativa? A minha aba ativa nada mais é do que o meu planilha.active. Quando você roda isso, planilha.active, ele pega a sua aba, a aba que está ativa naquele arquivo. Quando eu abrir o arquivo, qual é a aba que aparece para mim? Ah, é essa aba. No nosso caso, o nosso arquivo tem uma aba só. Então, você tem que se preocupar muito com isso. A aba ativa vai ser sempre a única aba que existe ali dentro. Então, pronto. Selecionei uma aba. Selecionei a aba onde tem essas informações aqui. Agora, vamos pensar. O que a gente quer fazer? No Pandas, a gente conseguia visualizar a tabela inteira e trabalhava com ela dessa maneira daqui. No OpenPyXL, a gente trabalha com ele de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu quiser pegar a célula A1 e escrever alguma coisa dentro dela, eu vou escrever ó, aba ativa e entre colchete vou botar aqui A1. Isso daqui é a célula A1 da aba ativa. Se eu quiser a coluna, por exemplo, essa coluna aqui, ó, a coluna tipo, ela é a coluna A, B, C. Lembra, no Excel é assim. Agora, o OpenPyXL foi o que eu falei. Ele trata o Excel como uma planilha Excel, assim como o VBA vê ela. Então, ó, coluna A, coluna B, coluna C. Então, se eu quiser pegar a coluna C inteira, eu faço como? Eu faço assim, ó. C, coluna C, beleza? Ou C, dois pontos C. Pega a coluna C inteira, beleza? Então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai querer fazer aqui. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer para conseguir modificar esses itens aqui? A gente vai ter que fazer um for. A gente vai ter que percorrer todos os itens. E aí eu vou fazer um for na coluna C. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar. Quem eu quero modificar?
eu quero modificar os caras onde na coluna C for igual a serviço. Então eu vou percorrer a coluna C e vou falar assim, ó, é serviço? Não. É serviço? Não. É serviço? É. Quando ele for serviço, eu vou na mesma linha, na coluna D, modificar o cara para 1.5. É serviço? Não. É serviço? É. Na mesma linha, na coluna D, eu vou modificar o cara para 1.5. Então eu vou percorrer a minha coluna. Então olha só, para cada célula dentro da minha aba ativa, coluna C. Lira, como que você sabe que esse cara daqui é uma célula? Como que você, por que você pode botar aqui? Isso aqui é o nome de uma variável, você poderia botar um nome qualquer. Como que você sabe que ele é uma célula? Por causa desse cara aqui. Quem é aba ativa C? Isso daqui é um conjunto de células. Por ele ser um conjunto de células, esse cara, o item dele é uma célula. Então é para cada item dentro de uma lista de itens. Esse item, ele só é definido de acordo com esse cara daqui. Se isso aqui fosse um conjunto de bolinhas de gude, cada item ia ser uma bolinha de gude. Se isso aqui fosse um conjunto de listas em Python, cada item ia ser uma lista em Python. Só que no caso, isso aqui é uma lista de células do Excel. Então, cada item é uma célula, beleza? For célula em aba ativa C, beleza? Então, para cada célula dentro, o que eu quero fazer? Primeiro, no VBA, o pessoal tem que se preocupar com, tem que ir até a última linha da tabela, tem que descobrir quem é a última linha da tabela e assim vai. No Python, no OpenPyXL, não. No OpenPyXL, quando você fala assim, ó, aba ativa C, ele já pega todas as linhas que estão preenchidas da coluna C. Então, ele já para automaticamente aqui, ele só pega esses valores. Quer ver? Se eu chegar aqui ó, e botar um print célula.value, ou seja, o valor da minha célula, olha o que ele vai me mostrar. Tipo, produto, serviço, produto, serviço, produto, serviço, serviço. Tá vendo? São só os valores que estão aqui nessa coluna. E ele não me mostra vários valores vazios embaixo. Por quê? Porque ele não está pegando mais ninguém aqui embaixo. Beleza? Então foi isso aqui que ele fez. O que eu tenho que verificar? Se o célula.value, ou seja, se o valor da célula é igual a serviço. Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. If célula.value é igual, lembrando, eu estou fazendo uma comparação. Então a comparação no Python, o sinal de igual é duplo. É igual a serviço. Se for igual a serviço, o que eu quero fazer? Olha, eu quero editar o cara que está na coluna D na mesma linha. Então, primeiro, eu tenho que descobrir quem é a linha. Quem é a minha linha? A minha linha é o célula.row, que vai me dar a linha da célula. Se eu quisesse coluna, célula.column. No caso, eu quero a linha, célula.row vai me dar a linha. Beleza? Show! Agora, o que eu quero fazer? Eu quero editar esse cara daqui. Então, eu quero editar quem? O aba ativa no cara D1, por exemplo, se fosse na linha 1, no caso aqui, ó, vamos ver esse exemplo, D3, linha D3, eu quero que o valor desse cara seja 1.5. É isso aqui que eu quero fazer. Só que repara o seguinte, não é sempre na célula D3, é na célula D, variável linha que a gente construiu aqui. Essa variável linha, ela vai me dizer qual é o número da linha que a gente achou, olha. Se o valor da célula é igual a serviço, o valor da célula é igual a serviço. Quem é a variável linha? A variável linha é a linha desse cara, número 3. Então, eu quero editar a D3. Quando eu chegar nesse cara aqui, quem é a variável linha? Número 5. Então, eu quero editar a D5, tá vendo? Então, aqui eu quero editar, na verdade, a D linha. Só que como eu escrevo esse D linha aqui? Da seguinte maneira, você quer botar uma variável dentro de um texto em Python. Para colocar uma variável dentro de um texto em Python, você coloca entre chaves, o nome da variável, tá vendo? Ó? Entre chaves, bota lá linha. E aí, antes do texto, bota um Fzinho, para você conseguir formatar, tornar aquele texto numa F-string. Uma string que pode ser formatada com variáveis, beleza? Então é isso, F de linha. E aí, se eu rodar esse código agora, ele vai editar na minha planilha, mas ele não vai ter salvo a planilha, ele não vai salvar aquela planilha, lembra? Igual aqui no Pandas, você sempre tem que fazer suas modificações, só que essas modificações só existem no Python. Elas não foram salvas no Excel ainda. Você tem que salvar elas no Excel. Só que no OpenPyXL, para salvar no Excel, como que você faz? Assim, planilha.save, e aí aqui você diz o nome do arquivo que você quer salvar. Se você botar produtos.xlsx, ele substitui o arquivo original. Se você quiser um outro, eu vou botar aqui, por exemplo, produtos OpenPy, só para a gente saber que esse aqui foi criado com OpenPyXL e esse aqui foi criado com Pandas. Se você botar esse aqui, ele vai salvar num novo arquivo. Agora vamos ver a diferença desse arquivo aqui, ó. Rodei. Pronto, executou. E agora lá na minha pasta, eu tenho 3 arquivos, ó. O produtos OpenPy e o produtos Panda. E aí eu vou fechar esse arquivo Excel aqui, vou abrir, ó, o produtos Panda.
E vou abrir o Produtos OpenPy também, para você visualizar a diferença deles. Olha só. O Produtos OpenPy, como eu falei para vocês, a gente não precisou editar a nossa coluna preço bases reais. E ele mantém a fórmula na coluna. Tá vendo que aqui tem uma fórmula na coluna? Ele mantém a fórmula na coluna e a gente editou só esses caras. E ele sozinho já fez a conta aqui pro lado. Muito legal. E ele manteve o gráfico também. Agora, a nossa do Pandas, não. A gente teve que refazer essa conta aqui. Você pode olhar que os números aqui são os mesmos, mas a gente teve que refazer essa conta aqui. E ele perdeu o meu gráfico, perdeu a formatação que a gente tinha e assim vai. Por quê? Porque o Pandas olha para a planilha como uma base de dados, então ele não está interessado em gráfico e tal, e o OpenPyXL olha para ela realmente como uma planilha. Qual vai ser o melhor? Foi o que eu falei. No geral, a gente vai usar o Pandas. Quase sempre vocês vão ver aqui no canal, eu vou usar o Pandas. Agora, eu quero editar uma célula de uma planilha que tem várias fórmulas, mantendo aquela estrutura toda, mantendo os gráficos, mantendo tudo. Aí a gente vai usar o OpenPyXL, beleza? Em casos que não sejam isso, que a gente quer fazer uma análise, tratar alguma informação, a gente vai puxar pelo Pandas, beleza? Tratar o que a gente precisar, criar novas colunas se a gente precisar. Porque, por exemplo, aqui pareceu assim, nem foi tanta diferença de trabalho e tal, mas para criar uma nova coluna, por exemplo, no Pandas, é muito tranquilo de fazer. É uma linha de código que você cria uma nova coluna. Para criar uma nova coluna no OpenPyXL já é mais chatinho, você tem que fazer um for para percorrer todas as linhas bonitinhas e tudo mais. Então, o chato do OpenPyXL é que tudo que você quer editar mais de uma célula, você vai ter que provavelmente fazer um for desse aqui e alguma coisa do tipo. No Pandas não, ele trabalha com uma base de dados de uma forma mais eficiente. Então, basicamente, essas são as duas formas que você tem de integrar o Python com o Excel. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E aí, para eu saber quem chegou aqui até o final do vídeo, porque vocês falam que assistem os vídeos, mas eu quero saber quem chegou até o final. Quem chegou até o final? Eu quero que mande aqui embaixo falando assim, Lira, cheguei até o final. Manda assim, Lira, cheguei até o final. Manda aqui nos comentários para eu saber quem chegou até o final. É isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Pô, mó tempão de aula aqui e... você nem vai dar like no vídeo? Eu, hein? Dá um like no vídeo e vambora pro próximo. Grande abraço.